O podcast que você vai ouvir foi feito com a intenção de que será algo cômico. Fatos históricos, bombas nucleares e explosões podem não estar corretos. Meu nome é Gabriel e se rolar uma explosão nuclear, eu prefiro estar no centro da explosão do que fritar igual um frango se eu estiver mais longe. Galera, é o Paulo e a explosão tá demorando pra chegar. Fala galera, aqui é o Léo e todos nós emitimos algum nível de radiação. Eu sou o Luiz, eu tô aqui pra tapar buraco. Isso aí, não tem nada de assunto. Então é isso, é o primeiro Chronicast aqui, ó, é mais uma experiência, né? A gente vai falar sobre, sei lá, explosão nuclear e o que der na telha, radiação e problema. Ninguém aqui é um especialista, mas a gente consegue falar um monte de merda e vai ser engraçado. Eu consigo ser menos que isso. Vai lá, Léo, você que tem que começar falando aí, mano. Eu acho que a gente devia começar aí explicando como funciona a bomba aí, se alguém se elege pra... A bomba? Que sacanagem, cara. Vai. Quem vai começar aí? Léo, Paulinho? Vocês são os caras que entendem aqui, mano. Mais ou menos. Fazer piada. Não, mais ou menos também, né? Então... Começa aí, Léo. Tá bom, eu entendo, se falar errado eu corrijo. É pra eu explicar exatamente como, bem resumido, né, como é que funciona uma bomba, né? Faz a difusão, depois a gente vai falar de hidrogênio, depois a gente fala depois. Então, as primeiras bombas atômicas, elas eram de fissão. Significava que você tem que quebrar o átomo para poder liberar energia em forma de calor, radiação e luz, para poder conseguir uma explosão. Era uma reação em cadeia. Para iniciar essa reação em cadeia, você tinha que fazer aquela quantidade de átomos superar a massa crítica. Ou seja, você pode ter uma quantidade X de urânio enriquecido, sem que ele inicie a fissão, sem que ele comece a emitir radiação e calor descontroladamente. Quando você soma mais um pouquinho, mais uma quantidade de urânio, juntamente com essa que você já tinha, você inicia a fissão. E é mais... Então é tipo, você tem uma caixinha assim, ela tá cheia. Você tenta enfiar uma parada e o bagulho explode. É como mais ou menos você ter uma linha de dominós de pé, certo? Um atrás do outro. E você vai lá e coloca mais um caindo no começo. E daí começa uma reação em cadeia. É mais ou menos isso que acontece. Eu achei que era tipo assim, mano. Eu tinha os átomos lá, os caras metiam na bomba. Daí você soltava, aí você apoia com impacto, quebrava o átomo. Sei lá, mano. Não sei como funciona. Não, ela não chega a bater no chão. Quer dizer, até dá, mas se você explode ela no ar... É mais eficiente. Ela vai ter mais efeito, porque o chão, se você explodir no chão, ela vai absorver um pouco da energia liberada. Como é que jogar no ar, mano, pro controle? Então, vai lá, Léo. Então. Essa é a parte legal. Basicamente, é o seguinte. Existe vários isótopos de urânio, mas eu vou falar aqui Vamos dividir em urânio que é bom para fazer bomba e urânio que é ruim para fazer bomba. Você tem que primeiro extrair o urânio do solo, e a maior parte dele é urânio ruim para fazer bomba. Então você tem que pôr ele como numa espécie de centrífuga, onde fica girando, e o urânio bom para fazer bomba vai para lateral e o ruim fica no meio, entendeu? Mais ou menos quando você centrifuga a tua roupa, e a roupa fica grudada nas laterais e a água toda sai, entendeu? Você separa as coisas. Eu não lavo roupa, mas... A parte que acontece... Mas dá pra entender.
Aí... O urânio, quando eles pegam, ele tem 2 tipos de urânio dentro. Porque o urânio, eles precisam do urânio que é o material mais pesado que a gente tem, né? Pra gente poder fazer uma explosão assim. E tem o urânio que é o 235 e o 238. E o 238, o urânio ele é composto basicamente por 99% dele é 238. Só que eles precisam do 235 porque ele faz a reação em cadeia porque mais ele é mais rápido. instável, mais energético. Exatamente. Por isso mesmo que entra a centrífuga nessa história aí. As centrífugas faziam parte do projeto Manhattan, para poder selecionar, né, esse urânio 235 separado do 238 que não prestava. Eles têm que enriquecer ele, né? Exatamente, isso daí é um processo conhecido como enriquecimento de urânio. Aí você pega só esse urânio 235, que é o bom para explodir, e você monta como se fosse blocos com ele, certo? Blocos separados. Você não pode passar da massa crítica, senão ele vai começar a fissão. Então é como se você deixasse separados dentro da sua bomba. Você deixa 2 blocos separados. Você põe um explosivo atrás de um bloco, e com a explosão desse explosivo, os 2 blocos vão se chocar muito rápido. Vão se juntar muito rápido. Então a massa crítica vai ser superada muito rápido. Aí começa a reação em cadeia, começa a quebra dos átomos, isso libera muita energia, e é daí que vem aquele cogumelo que todo mundo conhece, aquela explosão nuclear. Uma explosão bonita, né? Se você estiver longe, claro. Eu acho que a parte mais sinistra vem agora, porque a bomba de fissão, ela já é um monstro, né? Mas tem a bomba de hidrogênio. Essa pra mim é a mais sinistra, essa que eu acho mais legal. Porque qual que é a ideia da bomba de hidrogênio? Você vê que se você faz a fissão nuclear, você vai liberar muita energia. Mas um dia alguém pensou, e se a gente conseguir fazer a fusão nuclear? Alguém olhou pro Sol e pensou isso, porque a fusão nuclear ela acontece no Sol, que o Sol é tão denso e tão quente, por ser denso, que ele consegue fundir o hidrogênio em hélio. Isso libera muita radiação, energia em forma de radiação, tanto é que chega a luz e o calor aqui. Então a gente tentou reproduzir isso. E aí, como é que a gente reproduziu isso? Então, a fissão é quebrar o átomo. Então a bomba de hidrogênio é meio que uma bomba solar? É como se fosse criar um mini-sol na Terra. A gente cria um mini-sol na Terra por alguns segundos. Ih, cara, que pica, mano. Então, a fissão é quebrar o átomo e liberar energia. Só que isso libera menos energia do que a fusão. A fusão é juntar 2 átomos e criar outro. Quando você pega 2 átomos de hidrogênio, você junta eles, você vê que a massa somada deles tá faltando alguma coisa. Imagine que a massa do hidrogênio vale 1. Você tem 2 átomos de hidrogênio valendo 1 cada um. Quando você soma eles, não dá 2. Tá faltando alguma coisa. Essa parte que foi perdida da massa foi convertida em energia. É essa energia que gera todo aquele calor dentro do Sol e tudo mais. E a diferença entre a explosão atômica, que é a de fissão, e a de termonuclear, que é hidrogênio, é 1000 vezes, né, velho? Ela é cerca de 1000 vezes mais forte. Ela é realmente muito superior mesmo. E pra você... Essa é a parte escrota da coisa agora, porque como que você faz... Como é que você inicia a fusão de hidrogênio? Pois é, né? Porque você pensa, se isso só acontece dentro do núcleo do Sol, deve ser uma coisa muito extrema pra você conseguir gerar as condições necessárias pra fusão acontecer. Só que a bomba de fissão, que é por exemplo, a que explodiu em Hiroshima, ela gera o calor e a pressão necessárias para poder fundir o hidrogênio. É um isótopo de hidrogênio muito específico que eles usam, se chama deutério. Ele fica mais fácil de ser fundido de rolar fusão nessas condições. Então você usa uma bomba atômica de fissão como se fosse o gatilho da bomba de fusão. Você usa uma bomba atômica para poder iniciar a bomba de hidrogênio, a bomba de fusão. E eles fazem isso porque, tipo, o gatilho da bomba de fissão era um nêutron que eles jogavam direto no átomo, né? Pra poder abrir o átomo. Não, esse era o gatilho. O dispositivo de gatilho de cada bomba é o seguinte: da bomba de fissão,
é um explosivo comum. Um explosivo comum C4. que seja. Que Era TNT, né? junte os dois blocos de urânio. Aí você quebra o átomo. Isso faz uma explosão. O gatilho da bomba de fusão, a bomba de hidrogênio, o gatilho dela é uma bomba de fissão. E justamente porque para você poder acionar a bomba de fusão, era preciso 10 milhões de graus Celsius, né, se não me engano, para você fundir os átomos. E só a única coisa que a gente tinha para poder atingir essa temperatura era uma bomba de fissão. Ai, mano, vocês falaram que, tipo, quando você faz a bomba de hidrogênio lá, que ela explode, meio que cria um pequeno sol na Terra, né, velho? Uhum. O Homem-Aranha 2 lá do Tobey Maguire, velho, o Dr. Octopus, ele fez aquele fogo então, lá, é viagem total lá, tá ligado? Não, a ideia do Octopus é muito massa, porque qual que é a ideia? Ele quer gerar energia pra cidade, ele quer ser foda, ele quer ser reconhecido. Então o que ele faz? Ele faz uma máquina pra fazer um mini sol na Terra. Ele não faz necessariamente uma explosão, mas ele faz uma máquina de fusão nuclear. Controlado. Então, só que daí dá merda, né? Porque assim como ele cria porque um não dá pra sol, controlar, começa a vir tudo, né? Começa a vir as paradas. Mas a ideia dele era boa, o homem era nobre. Inclusive, tem como fazer isso, mano? Então, inclusive essa ideia, e os chineses já estão atrás dessa ideia aí. Eles estão querendo montar um reator de fusão. Os caras vão explodir o planeta, mano. Porque hoje em dia a gente só usa o de fissão, né? Que quebra os átomos, gera calor, ferve a água lá, enfim. É a melhor energia que a gente tem. O de fusão seria ainda mais eficiente, né? E a parada é que, tipo, pra eles fazer como um reator de energia, um reator que gera energia pra cidade, ele faz o mesmo processo de enriquecimento do urânio. Por exemplo, para você fazer uma bomba atômica, você tem que enriquecer o urânio 235 para 80% do total do urânio. Por exemplo, o urânio é composto por 99% de urânio 238 e menos de 1% de urânio de 235. Uma usina nuclear para gerar energia, eles enriquecem a 3%. Para fazer uma bomba nuclear, você tem que gerar a 80%. Então, tipo, eles enriquecem muito. Como é que você enriquece o urânio, mano? Fazendo a separação. Você faz ele faz uma fábrica, tá ligado? E daí ele começa a contratar uma galera, daí ele dá uma explorada e assim ele enriquece. Desse jeito, mano. Vai, Léo. É aquela parada da centrífuga que eu te falei, Luiz. Tem o urânio 235 e o urânio 238. Você tem que girar, não é bem esse processo, mas eu tô aqui ilustrando para você entender melhor. Nesse processo de ficar centrifugando ele, você separa o urânio 235 do 238. O 238 é a maioria, o 235 é a minoria, entendeu? Você pega essa minoria. O 235 é o urânio enriquecido. Esse é o urânio enriquecido. O 235 é o bom. Isso, exatamente. É esse que a gente usa nos nossos reatores e nas bombas. Saquei. Eu falo que tipo, você joga um monte de moeda numa máquina, daí a máquina tipo, separa as moedas de 1 e as de 25, daí as de 1 é o urânio 235. Mas imagine que a tua máquina tá cheia até a boca de moeda de 25 centavos e tem tipo umas 5 lá dentro que são de R$1. Aí, o que o ser humano não satisfeito, a União Soviética decidiu fazer uma bomba de hidrogênio. A ideia inicial era fazer uma bomba de hidrogênio de 100 megatons, que era um bagulho absurdo. Se eles explodissem, podia causar um efeito em cadeia na atmosfera e acabar com a vida na Terra, se eles fizessem errado. Eles tinham esse medo mesmo, de acabar passando do limite e daí... Alguém deve ter olhado e falou, mano, vai dar merda esse bagulho aí. Daí eles fizeram uma de 50. Cada vez que eles explodem uma bomba nuclear na atmosfera hoje, tem uma porcentagem de você torrar a camada de ozônio inteira. Ele pode morrer do nada, só por bobeira. Então, sabe tipo, os caras nem sabiam o que ia acontecer, eles só jogaram, joga aí e vamos ver. Se der merda, deu, né? Russo é maluco, mano. Russos são doidos, né? Mas essa bomba é um absurdo. Por exemplo, a gente tem um site aqui, que alguém criou um site pra você fazer uma estimativa do que acontece se você explode. Eu vou usar, por exemplo, Curitiba e Rio de Janeiro.
Por exemplo, se você explode essa bomba que eles explodiram, a de 50 megatons, deixa eu colocar aqui, 50 megatons, no centro de Curitiba, se você sabe onde fica Curitiba e as regiões perto, em Antonina, que fica, eu não sei quantos Ninguém vai saber onde quilômetros fica Antonina. Mas fica- Antonina e Morretes é litoral. É litoral. A gente litoral. já foi de trem pra lá, Luiz, no passeio, lembra? A gente vai Vocês morrer perderam o de Dudu no caminho lá, que os caras perderam o trem. É, porra. Enfim, é longe pra caralho. Pessoas em Antonina, se você olhar no mapa aí, Curitiba, Antonina, ia estar tendo queimaduras de 3º grau. Cara, A gente, eu pelo menos que moro em Curitiba, ia acabar em 2 segundos, seria bom. É, Não teria muito E problema. vale lembrar que queimadura de 3º grau não é uma pele vermelha, não. É tipo, é bolha. É virar o Fred Krueger, tá ligado? Deadpool, mano. 83 km. 83 quilômetros? Uhum. Agora, eles testaram essa parada no norte da Rússia, onde não tem nada. É. Tem gelo, uns pinguim e uns botos lá, que devem ter sido carbonizados. Só que aconteceu uma parada sinistra. Pode seguir, Léo. Então, o nome dessa ilha é uma ilha bem grande, até onde eu sei desabitada, no norte da Rússia, ali no Mar Ártico. O nome da ilha é Nova Zembla. Enfim, eles foram lá, explodiram a parada, pensaram, né, não, somos foda, né, é o tamanho do bagulho. Aí começou a chegar relatos dos países vizinhos. Gente na Finlândia, se vocês olharem no mapa, a distância entre Nova Zembla e a Finlândia, vocês vão ver que a distância é enorme. Cabe um Brasil de lado, mano. Cabe um Brasil de lado, mais ou menos. Cara, tinha gente na Finlândia relatando que as janelas das casas deles foram estouradas por um barulho muito alto. ô, rapaziada, vocês escutaram esse barulho aí, mano? Bom, então você imagina, fora que a onda de choque dessa bomba deu a volta na Terra várias e várias vezes. É. Na Terra inteira? É pica, né? Na Terra inteira. Os russos não estavam de brincadeira, não, mano. Os caras estavam zoando, inclusive. Não, só pode ser a brincadeira de mau gosto, né, mano? Só pode ser. A Guerra Fria. É o que hoje em dia os caras já não sabem muito bem. Hoje em dia os caras eles nem têm coragem de soltar uma bomba dessa. Porque a gente não sabe o que aconteceu com a Terra, né? Não, Antigamente, então, eles não tinham ideia nenhuma, só soltava e já era, vamos ver o que dá. Não, então, uma bomba desse tamanho, ela é inviável. Ela não é tática. Não tem como você transportar uma bomba dessa pra qualquer canto do mundo. Hoje em dia, as nossas ogivas são pequenas para elas poderem caber em foguetes que atravessam o mundo inteiro. Os mísseis balísticos intercontinentais, esse que é o termo correto. Naquela época, as bombas eram jogadas do avião, de um bombardeiro. Então você precisava de um avião gigantesco para poder carregar uma bomba dessas. Hoje em dia, por exemplo, uma bomba dessas é inviável, porque um bombardeiro gigantesco é um alvo fácil, ele ia ser abatido antes de conseguir soltar a bomba. Então, essa bomba foi só para poder mostrar para os Estados Unidos o nível do poder deles. A Rússia, em 2018, ela fez o Saturn 2, que é justamente poder suprir essa necessidade de você carregar uma bomba atômica pelo avião. O Saturn 2 é um míssil. Ih, tá cortando. Tá foda. Tá cortando. É o Satã, mano, não dá, mano. Não dá pra dar. Pô, eu falo Satã, Tá doido aí, mano. O Satã Tá ruim, já mata. Agora dá, vai, pode continuar de aí. onde você parou. Então, o Saturn 2, ele é um míssil intercontinental, que eles fizeram em 2018 e eles só vão passar a usar a partir de 2021. Ele é um míssil intercontinental que carrega uma bomba dessa. Então, hoje os caras, eles não precisam mais de um avião, eles botam um míssil que atravessa o continente e acerta outro lugar, cara. Uma bomba dessa. Então, esse Saturn 2 foguete... é um nome muito pica pra uma bomba, né, mano? Cara, É russo, né, o velho? Saturn 2 não é o nome da bomba, e sim o nome do foguete que vai transportar as bombas. Porque, veja bem, o Saturn 2 ele não carrega só uma ogiva. Ele carrega entre 10 a 15 ogivas de cada ogiva tem 3 megatons cada. Pra Então quê? você faz Pra a quê? soma aí. Caraca, Saturn 2, pô. É pra acabar com o planeta, velho. É pra cá. Little boy. Essa é pra ter, mano. Não, os russos eles mandam tipo Tsar Bomba, Saturn 2. Os Estados Unidos, Little Boy, Fat Man e Ellen são as bombas dos Estados Unidos. Aquela Estados Unidos, né? Praticamente. O Fat Man já tá marcado, mano. Pô. Fatman é a cara dos Estados Unidos. Saturn 2 é a cara da Rússia. Nossa, mano.
Essa parada de eles não precisarem estar no país pra lançar, na real tem um objetivo, né? Porque se o país for obliterado, pelo menos eles não caem sem atirar, né? Até por isso eles têm aqueles submarinos. Na verdade, a União Soviética tinha bilhões de submarinos nucleares. Só que daí quando a União Soviética acabou, eles não conseguiam lidar com aquelas paradas. Então a maioria tá afundada e perdido no fundo do mar. Essa é a parte sinistra. Tem um... Agora você tá falando submarino, mano. Se você explode uma bomba e você tá num abrigo assim embaixo da terra, cara, uma bomba pica assim, mano. Você fica de boa, mano? Como é que é? Depende, cara. Depende de quão perto você tá do marco zero. Eu acho que a bomba te fode, mas tipo assim, se explodir uma bomba dessa na Rússia e não foder a atmosfera, a gente tá de boa aqui. Pode continuar indo na praia. Eu acho que se explodir, todo mundo tá fudido, mano. Não interessa se tá no porra do submarino, tá fudido, vai morrer todo mundo, mano. Hoje em dia a bomba dessa morre, mata todo mundo, acabou. Não, se você tiver numa cidade que foi bombardeada por uma bomba nuclear, sortudo é quem morre, meu irmão. Porque é o seguinte, depois que passa a explosão, começa a ter o efeito Fallout, né? Que começa a cair cinza radioativa do céu, começa a chover chuva radioativa, entendeu? E ninguém vai chegar lá pra te ajudar. Não vai ter ajuda, não vai ter socorro por vários dias. E por vários dias vai ter esse efeito de Fallout, vai ficar caindo toda a cinza radioativa da explosão do céu. Então, se você não tiver num abrigo subterrâneo, você tá ferrado. É o efeito X-Men, mano. Todo mundo vira mutante, velho. Os poderes de um câncer de mama. Imagina se explode uma bomba assim e tipo, cai no Paulinho e ele começa a falar certo. Caralho. Nossa senhora. É feito aqui dele, pô. Sabe que na verdade a gente ia passar uns bons dias vomitando sangue até morrer. Sem dente e comer cebola. Até agora a gente só falou de coisas que foram propositais. Por exemplo, uma bomba é algo proposital. Agora, quando acontece por acidente, é uma parada tão séria quanto. Por exemplo, né, aquele caso muito famoso que foi em Chernobyl, no ano de 1986, lá na Ucrânia, que na época fazia parte da União Soviética ainda. Chernobyl era uma das usinas nucleares, né, da União Soviética, que tinha 4 reatores RBMK ou RMBK, alguma coisa assim a nomenclatura, que na propaganda da União Soviética eram reatores à prova de falha. Eram os melhores reatores possíveis. Na real, até porque eles tinham uma estrutura muito simples. Porém, eles tinham um defeito de fábrica, que tava só esperando a condição correta para rolar um acidente. Foi o que aconteceu em Chernobyl. Basicamente foi o seguinte, eles queriam fazer um teste de segurança no reator para ver como é que o reator opera fornecendo baixas quantidades de energia. Esse teste era para ter sido feito durante o dia, que tinha uma equipe mais qualificada para isso, mais bem treinada. Eles Só não que podiam parar, né? eles estavam indo diminuir a potência do reator, e daí eles receberam uma ligação falando, não vai dar para vocês diminuírem a potência do reator, porque nós precisamos de energia. Me fuder, me beija, porra. Tipo, então eles deixaram ir pra noite, deixaram pra fazer esse teste à noite, porque de noite a demanda energética é menor, a maior parte das pessoas estão dormindo e tudo mais. A galera já morre dormindo já, tranquilão. Aí, eles foram fazer o tal do teste, só que daí o defeito de fábrica do reator acabou se mostrando nessa hora. E também a equipe que era mais despreparada não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo, e a tampa do reator, que era de várias toneladas, saiu voando pelo telhado, o reator explodiu, igual uma panela de pressão, só que radioativo. Rolou o meltdown, né? Isso, exatamente. Começou uma pressão e um calor muito grande dentro do reator, a tampa estourou, saiu voando, arrebentou o telhado, o oxigênio entrou dentro do reator e por causa de todo aquele calor começou a combustão, começou a pegar fogo mesmo. Aí começou a pegar fogo no urânio, no chumbo, no grafite que tava lá dentro e tudo. Isso começou a liberar muita radiação.
a princípio ninguém entendeu muito bem o que estava acontecendo. Isso nunca tinha acontecido antes. Era a primeira vez na história da A humanidade. galera foi até olhar o fogo, porque era um fogo bonito de ver. A cidade vizinha, a usina de Chernobyl, se chamava Pripyat, que era onde viviam também os trabalhadores ali da usina. E isso aconteceu de noite, né? Como o teste aconteceu de noite, a explosão também aconteceu de noite. As pessoas acordaram com aquele barulho, foram lá ver, chegaram até mais próximo da usina pra olhar, né? O fogo, aquela Eu teria luz. sido um desses, mano. Eu teria sido um desses, eu sou Eu mundão. também, eu tava... Eu também, cara. Se eu não soubesse, eu ia lá olhar mesmo. Se eu soubesse também, eu já tava morto mesmo, tá ligado? Aí já aconteceu, já deu merda nessa hora, eu acho. Você A morrer de série- boa, você ficar mutante que é fudido. A série Chernobyl, da HBO, retrata bem essa situação aí dos moradores da cidade se aproximando um pouquinho mais perto da usina para poder olhar, né? Então, eles se aproximaram do reator, até porque tava saindo um brilho azul de dentro do prédio do reator que se estendia pro céu. E eles acharam aquilo bonito e pensaram, vamos lá dar uma olhada, acordaram a criançada, vamos lá, pesado, vamos lá dar uma olhada naquilo. Vem, Só Cleito! Aquilo lá é um efeito chamado radiação Cherenkov. Que no caso. Que porra. Não, peraí. Oi. Qual é que é? Cherenkov. Cherenkov. Ou pode Cherenkov. ser. Eu falei Cherenkov pra não ficar tão zoado. Pode falar também Cherenkov. Aí. Cherenkov. É a Cherenkov, da puta que vai. Essa radiação, essa luz azul, acontece quando um elétron se movimenta mais rápido do que um fóton num determinado ambiente. No caso, a radiação ali era tão grande que os elétrons que estavam saindo dentro daquele reator pegando fogo estavam se movimentando mais rápido do que a luz pelo ar. Por isso que eles estavam brilhando azul. Aquilo lá é puro brilho de radiação. Essa radiação não é a mesma coisa que afeta o brilho da estrela chegar na gente, esse efeito? Porque eu acho que eu vi acho que outro podcast, inclusive o SciCast, eles falaram alguma coisa disso. Tipo assim, a luz que a gente vê da estrela não é a mesma cor que a luz da estrela Não, esse emite. daí é o efeito Doppler, eu acho, se eu não me engano. Que daí, de acordo com a distância, o comprimento da onda do espectro eletromagnético varia e daí acaba mudando a cor pra gente. Eu achava que a gente não tinha nenhum especialista aqui, mano. Como é que vocês decoram essas porra, mano? Um bom exemplo do que é o efeito Doppler é quando tá chegando uma ambulância perto de você com a sirene ligada e você escuta o som de um jeito e depois que ela passa, o som tá diferente. Sabe? Ela vem de um jeito e o fato vai diferenciando. Porque, de acordo com a distância que você tá da ambulância, a onda vai sendo comprimida. Então, quanto mais perto ela chega, mais comprimida vai ficando a onda do som. E conforme ela vai indo embora, essa onda vai esticando e ficando cada vez mais longa. Por Luiz. isso que é diferente. Ô Luiz, como é que é a sirene, cara? Que sirene, mano? Tu não... Que pariu, mano. Eu fiz sirene não, pô. Ah, foi o Paulinho? Meu. Caralho. Meu Deus! Soltaram a bomba. Tá cagando, mano. Soltaram a bomba, mano. Tava mijando aí, mano. Foi bom. Então. A galera. O Doppler não pode, mano. Não, Doppler não faz parte do negócio. A galera foi lá dar uma olhada no que estava acontecendo. Os trabalhadores ali da usina pensaram, quem estava ali na sala de controle, pensou que era só um incêndio no prédio do reator. Então eles ligaram para os bombeiros. Eles acharam que era um tanque de hidrogênio que tinha explodido, alguma coisa assim, e ligaram para os bombeiros. Aí, os bombeiros foram lá, né, achando, não, é só um incêndio qualquer. E ficaram lá jogando água, e o negócio não apagava. Tinha uns pedaços de material que eles não conheciam no chão, que eles estavam exatamente do Era a lado. mão de um bombeiro, mano, tinha caído. Enfim, eles entraram em contato com o grafite que estava dentro do núcleo, que acabou sendo jogado pra fora. Puta. Então era um material extremamente radioativo, eles não tinham a mínima ideia do que estava acontecendo com eles. E se não me engano, o grafite é o pior, né, que você pode entrar em contato ali no... Que é de todos que sobraram ali da explosão, o grafite que estava em contato com o urânio do núcleo foi parado lá de fora, né? E Então, Tem contato direto, né? radioativo. ainda se eles não tivessem... Todo mundo tava ali, tava morto, mas se eles não tivessem tocado,
Eles iam morrer um pouco, tipo, sem sofrer um pouco mais, tá ligado? Não faz diferença, até porque a distância que eles estavam do núcleo era mais que o suficiente pra você ficar queimado, que nem você fica queimado de sol, sabe? Uhum. Mas tava de noite. E os caras estavam ficando tudo vermelho por causa da radiação mesmo. É, muito sinistro, mano. E quando chega nesse nível, você atinge um estado de envenenamento por radiação. E dependendo da quantidade de radiação que teu corpo absorveu, você vai sofrer por um mês mais ou menos e morrer. Você vai passar mais ou menos um mês agonizando e finalmente vai morrer. Nossa, é sinistro, mano. Qual é que você vai ter, provavelmente, você pode mutação nas partes do seu corpo, né? Que teve mais contato com a radiação. Tumores, né? Pode aparecer tumores, enfim. Mas acho que, inclusive, quando você atinge a dose letal, existe esse termo, a dose letal de radiação. Todo mundo tem exatamente a mesma dose, então se você passou dessa dose, esqueça, você não tem mais volta. Vão ficar te dando morfina pra você ir suportando a dor, só que vai chegar um ponto que a radiação danificou tanto o teu corpo que você vai continuar sentindo dor mesmo com a morfina, porque ela vai ter estragado, a radiação vai ter estragado as ligações nervosas do seu corpo. Então, eu acredito ela que vai deixar de fazer efeito e as suas veias vão estar todas destruídas, então não importa quanto remédio eles injetem em você pra te aliviar, você não vai sentir o efeito. Eu acredito que a parada da mutação ela vai atingir mais as outras gerações, tipo, no caso de Hiroshima e Nagasaki, da galera que ficou vivo e teve filhos, tem gente que sofre das consequências até hoje. Cara, é que eu não sei nada e você sabe bem mais que eu. Mas, se não me engano, qual é que é? Se eles não tivessem conseguido parar a merda que aconteceu em Chernobyl, chegava até perto da Alemanha ali, né? Ou se duvidar, entrava no continente, no país. O que aconteceu foi o seguinte, a fissão, mesmo depois que o reator explodiu, a fissão continuou acontecendo. Então todo aquele calor continuou rolando ali dentro. Não é à toa que o incêndio não apagava nunca. E isso foi formando uma espécie de lava. Foi derretendo o chão, o concreto, a terra embaixo. E foi indo cavando cada vez mais para dentro da terra. Abaixo da usina era para ter um lençol freático. Se esse material que estava, sei lá, quantos mil graus Celsius entrasse em contato com a água desse lençol freático, ia rolar uma explosão exatamente que nem uma panela de pressão. Ia ser a explosão de Chernobyl 2.0. Só que essa seria equivalente, a ideia que seria equivalente a uma bomba nuclear. O problema é que ia ser muito mais sujo do que uma bomba nuclear, porque essa explosão ia estourar os outros 3 reatores da usina junto também. Então ia contaminar uma área enorme. A Ucrânia, que é cagada, mano. Solos muito férteis. Vai zoar toda a água, né, mano? Não, ia acabar com tudo. Ia contaminar a água, a terra e boa parte da Europa ia ficar inabitável. Não ia ter que evacuar a galera, porque quem ficasse lá ia ficar doente e morrer. É que o sinistro de pensar em radiação, essas paradas, é que, tipo, uma cagada de uma galera ali pode matar, tipo, todo mundo. Todo mundo. Essa é a parte mais sinistra pra mim, cara. Exatamente. A parte mais sinistra. Se uma pessoa que teve contato com a radiação de pegar um ônibus ali, mano, fudeu, mano. Se ele tiver com a roupa toda suja, por exemplo, de óxido radioativo, ele pode causar problemas de saúde para as outras pessoas que estão ao redor dele. E exatamente. A parte perigosa da radiação é que a radiação ela não tem cheiro, ela não tem cor, ela não tem som, ela é invisível. E você só vai quando for tarde demais, você já tá sentindo os efeitos. Você só vai saber quando tiver crescendo um terceiro olho no meio da tua testa. Você vai saber quando você tiver Aí o cara vira o Ten Shin Han, tá ligado? Mas a parte de Chernobyl e a maior parte dos acidentes nucleares geralmente é porque a galera fez uma gambiarra ali que não era pra ter feito. Mas os que mais me impressionam são por incompetência, que são os dos Estados Unidos perdendo bomba nuclear, cara. Esse daí é o cúmulo da incompetência, porque você perder a chave de casa... Por que você perde uma bomba nuclear, mano? Problemão, você perder a chave de casa. Agora você perde uma bomba nuclear, cara. Aí você vai... Acontece.
Imagina os pilotos voltando pra casa e falando, então, galera, pô, perdi. Isso aí, pô. Cara, ó, tem aquele lá que acho que é. Ei, cadê a bomba? Não sei, mano, não sei. Cara, pra mim, o mais ridículo. O mais ridículo é aquele lá que os caras. Era um porta-aviões que tava perto da costa do Japão e um dos caças de ataque tava equipado com uma bomba de hidrogênio, que a gente já falou antes, é muito mais simples que uma bomba de fissão. Acho que era uma bomba de 1 megaton. Bomba do sol do Dr. Octopus. Mano, os caras derrubaram, o avião caiu do porta-avião, mano. Bateu mão da forte e o avião foi tibum na água e foi afundando, junto com a bomba. E não acharam mais. E não explodiu? Não. Imagina a galera olhando a parada afundar. O Kleber. Tá ligado? Assim, tipo, puta merda. Mano, imagina só se o Brasil tivesse envolvido com essas porra, velho. As merdas que ia acontecer. Puta que pariu, por isso que o Brasil tem bom, mano. Eu sou favor, velho. Não pode. O Brasil vai fazer puta cagada, mano. Mano, os caras lá na o Brasil não pode ter bomba atômica, atômica, foto com bomba assim, tá ligado? Mano, Pô, ser, não é à toa que teve aquele Césio, né, mano? Aquele Césio 137. O Césio. Os caras acharam um negócio brilhante, começaram a colocar na boca, o cara comeu o negócio. De novo, eu acho que eu teria... Com uma radiação morrendo todo mundo. De novo, eu acho que eu teria feito. Eu não tô falando nada. Brilha no escuro, mano. Ia passar na cara e ia Mano, dá pras crianças, pra filha, pro filho, pro neto, sobrinho. Não teve aquela... Que legal, brilho escuro, que legal. Não teve aquela história que o cara passou no pau a parada? Acho que ele passou no pênis e foi transar com a mulher, tipo... É o precursor da camisinha que brilha no escuro, bicho. Quem que criou a camisinha que brilha no escuro, mano? Os caras colocaram ela no Goiânia lá, mano. Não é brincadeira não, hein, camisinha. Brincadeira é coisa séria, hein. Vocês não deixam isso aí, não. O Léo, quer contar tua história, cara? Deixa eu voltar pro podcast. Mas, cara, mano, imagine a galera conversando em cima da plataforma enquanto a parada caía, mano. Olha lá a tua cagada, mano. A cagada é tua, mas o capitão é você. A cagada é minha, mas o capitão é você, mano. Vai ser igual a briga do Masterchef lá, o Edmilson. Ô Edmilson, olha a tua cagada aí, é bicho. culpa tua, porra, eu vou morrer, porra. Mas eu fico 12 horas segurando a bomba e 12 horas eu deixo a bomba cair, pô. Pra poder fechar o mesmo. Fala, Léo. Você imagina, cara, como que deixaram um avião que tava carregando uma bomba nuclear solto desse jeito no canto do porta-avião, tá ligado? Os caras tinham confiança, mano. Os caras confiavam no avião deles ali. Eu não sei quais foram as circunstâncias, mas enfim, afundou, não conseguiram recuperar nem o avião, nem a bomba e tá lá até hoje. Nossa, mano. Não, e eles mandaram um migué ainda. Tipo, afundou perto da costa do Japão, né? E daí eles falam, não, galera, tá de boa, afundou 800 metros. Eu não falo, 800 quilômetros da costa, tá longe. Tá longe, galera. Tá lá com aqueles peixes do Nemo que tem luzinha, tá ligado? Não, afundou a 120 quilômetros. 120 km tem caranguejo pesado. É tipo... Caraca, não é muito as longe. As crianças brincando, tá ligado? O piso ali na mão e explode o negócio ali, velho. Caralho. Daqui a pouco entra um peixe lá, um bicho lá, pega aquela porra, explode tudo. O problema é o Japão, né? Estados Unidos tá cagando. Ainda assim, caiu numa parte funda, né? Tanto que não conseguiram recuperar. Mas é muito perto da costa, tá ligado? E eles mentiram, falaram que era 800. Não conseguiram, entre aspas. Sendo que era 120 e poucos, tá ligado? Era muito menos. Agora, e aquele lá no... Acho que é no Mediterrâneo, né? Não, aquele... muito das crianças brincar. Saiu o avião do Alasca pro Texas carregando 2 bombas nucleares. Isso aí tá até no vídeo também. Não, isso aí caiu no Pacífico. Mano, o avião começou a cair, os caras largaram a bomba, tá ligado? E daí não caiu, mano. O avião começou a falhar 3 motores. Então, 3 motores. 3 falharam. Mano, eles estavam com metade da potência. Aí eles pensaram, temos que se livrar de peso. Vamos ter que jogar alguma coisa fora. Os caras jogaram a bomba e o estagiário, tá ligado? Mano, aí, ó, vamos lá. Em plena Guerra Fria, os caras me lançam a bomba do lado da União Soviética e os caras quase iniciam o holocausto nuclear, mano.
É o que, mano, a qualquer hora, velho, a qualquer momento, os caras podem explodir tudo, velho. Foda-se. Eu acho que aquela Tem parada, a gente começou a falar sobre o Césio. Aham. A gente começou a falar sobre o Césio, mas a gente não se aprofundou direito. Eu mas acho que foi é mais bom. ou menos isso, né, velho? Tipo, tinha um... Era um negócio de... Usado em medicina, se não me engano. Era um negócio de fazer... aqueles exames que você entra dentro lá e o negócio gira. Como é que é aquela porra? Raio-X? Tem muita coisa. Aquela máquina que vê você por dentro. Você chama aquela máquina? Raio-X? Não é o raio-X, é parecido. É aquele bagulho de câncer, né? Enfim, era um Ele gira o negócio de ver por dentro. era um equipamento de radiografia. Isso. Aí, tipo, tava no lixão. Olha só a competência do brasileiro. Os caras pegaram o negócio no lixão, mano. Aí, chegou o maluco lá. a galera... Era um sucateiro, mano. O cara achou o negócio e vendeu pro maluco. O cara abriu, tinha um negócio brilhante, o cara pegou e falou, pô, maneiro. Deu pra filha, pro sobrinho, pro irmão. E começou, mano. O vagabundo começou a enfiar na boca. Essa é a parada sinistra, porque, tipo, a galera viu o bagulho brilhando, é totalmente normal a galera pegar e começar a passar na galera. Não, a galera não tinha noção alguma do que era, cara. Mano, mas a incompetência mesmo tá no... Cara, como que você me joga um pedaço de... É um pau brilhante no lixo, mano? E a galera... É que, tipo assim, era um... negócio, mano, você joga no lixo. Eles jogaram um instrumento inteiro. Os sucateiros acharam que era alguma coisa valiosa, entendeu? Mano, daí por isso se que eles exato. venderam. Se um rato Era pega uma... Pode falar. Não precisava nem ser uma galera, velho. Se um rato pega e come essa parada e vai pra rua, fudeu já. Caralho, Ele era uma imagina, contaminação pequena, mas o problema é que a galera Deus. foi passando de mão em mão, né? E aí foi aí Mas que olha deu só, um gasto. Uma legião A de rato parada- no tanque, velho. É que não ia acontecer porque, tipo, era uma cápsula de chumbo, mano. Era uma cápsula de chumbo. O cara abriu pra ver o que tinha dentro, mano. Ele achou lá, tipo, que era como se fosse um sal, só que ele brilhava azul, assim, era um negócio mágico. Assim, tá, caralho, que maneiro. Aí o cara pegou aquilo ali, achou irado e começou a brincar, mano. Tirando a boca. Mano, ó, eu não Não, vou mas, zoar. mas vou ser Eu não vou sincero, zoar porque eu vou ser teria sincero. feito a mesma merda, velho. O cara tá errado? É, mano, o cara tá errado. Errado tá no hospital, velho. O que você faria? Pô, você é um... Você tá no meio do lixo ali, vendo as paradas de valor, você vê uma parada pica assim, mano. Pô, mano. O cara não tem culpa nenhuma, velho. Mas, pô, o cara comeu a parada, mano. O cara Não, ele comeu no lixão, mano. O cara achou no lixão e comeu, velho. Não, quem comeu foi uma, se eu não me engano, foi uma criança. Uma criança que colocou na boca, era filha do cara e daí ela morreu. Só que, tipo assim, esse tipo de coisa se espalha pelos cantos e fica emitindo radiação pelos cantos sem você nem saber. Então tava na roupa deles, tava na casa deles, tava na casa dos vizinhos, Sim, dos mano. irmãos, de todo mundo. Foram 1.600 pessoas afetadas no total. Né, você sabe como é que você faz pra acabar com a camada de ozônio usando peido de vaca? É só deixar do jeito que tá, uma hora vai estragar mesmo. Não precisa mexer em nada, não precisa construir bomba, nem nada, só Não. deixa. Tá tudo certo. A humanidade dá um jeito. Qual é que é da parada das usinas? Tipo assim, a humanidade tende a se matar a qualquer momento, mas é o seguinte, se não tiver ninguém cuidando das usinas, digamos que a gente morra por alguma doença, sempre tem que ter alguém cuidando da usina. Se sumir os humanos do nada, cara, fudeu o mundo geral, então a gente já tem o nosso plano pra levar a galera junto, mano. Eu acho, se eu não me engano, a maioria dos reatores tem um sistema de Verdade, mano. Nunca pensei. segurança automático, entendeu? Então se geral sumir, ele para a fissão e acabou, entendeu? Ele para a reação pra não rolar igual aconteceu em Chernobyl. Porque depois de Chernobyl a gente se despertou muito em relação a esse tipo de acidente. Tanto que em Fukushima não morreu ninguém. Foi lá, deu aquele problema na usina lá, evacuaram a cidade na hora, não morreu ninguém. Mano, vai lá o Thanos lá, ele destrói metade da galera do universo, mano. Aí, nessa metade tá a galera que cuida das usinas, mano. Você vê a merda que pode acontecer, velho. O cara não mediu, velho. O cara não mediu. Imagine, mano, nessa metade tá o cara que tá carregando uma bomba pica, tá ligado? Assim, ele desaparece, daí a bomba cai e explode em um lugar, sei lá. Do Japão, sempre Foda. do Japão. O tópico aí desse Mano, assunto aí. em que lugar do mundo seria o lugar decisivo que se você tacasse uma bomba lá ia acabar com tudo?
Tipo, um centro do mundo, assim. Você fala, pô, se eu tacar aqui, vai acabar com tudo. Nova York. Joga em Washington. Acabou. Coreia do Norte. É. Coreia do Norte. Nova York ou Washington, cara, ou também pode ser Moscou, tanto faz. Eu acabou, acho que acabou tudo. jogou na Coreia do Norte e não acaba o mundo não, cara. Os caras não conseguem retaliar. Aquele coreano ia ficar puto, ele ia matar todo mundo. Jogar a bomba ia matar todo mundo. Não, mano, cara. Eu acho que ele ia ficar boladão, mano. Eu acho que eles não têm poder pra retaliar todo mundo, velho. Mas jogou nos Estados Unidos, mano, aí é holocausto nuclear no Oriente Médio pelo segundo, mano. Não pode ter sido nem eles, mas eles tacam lá, mano. Eu acho que vocês não entenderam a minha pergunta. Não é, tipo, que lugar que ia causar um negócio social, que daí a galera fazer guerra. Tipo, se você pegasse uma boa pica e tacasse, sei lá, num lugar certo do planeta, pra você acabar com o planeta inteiro, na bomba, numa bomba só, tá ligado? Não tem como, cara, a gente não tem uma bomba com uma eu acho que nem se a grande gente assim. explodir a Tsar bomba de 100 megatons no topo do Everest, eu acho que ainda não fode, velho. Não, eu realmente acho que não dá em nada. Pra você poder estragar o mundo inteiro tem que ser muita bomba. A natureza é muito forte também, tá ligado? Mas se você derreter alguma geleira grande, eu acho que dá uma merda grande. Voltando pro assunto voltando para aquele assunto daquele foguete lá, o Satan 2, a capacidade dele, se ele estiver carregando todas as ogivas na capacidade máxima, de 3 megatons cada ogiva, dá para ele destruir uma área equivalente ao tamanho da França. Somente um. Quantas? Dá pra destruir a França. Uma vez? Dá pra destruir a Europa inteira, quase. Quantas bombas ele carrega, mano? Até 15. Até 15? Cara, se a gente lançar 2 desses, dá pra lançar um em cada estado brasileiro, mano. A gente consegue resolver uma parada maneira. Todos os países importantes. Maravilha, né, mano? São 15 ogivas. Ô, filha da puta, né? Só não vamos tacar só não taca no Maranhão, porque eu tô vendo uma foto aqui, é bonitão, mano. Não, lá já tem óleo, não precisa de mais desgraça que isso. Pois é. O Brasil tá fudido já naturalmente, não precisa jogar bomba não, pô. Fala mal do Brasil, rapaz. É o gringo, mano. A bomba já tá aqui. O cara fala mal do Brasil quando tá lá na Flórida. Mas se rolar uma guerra nuclear, os Estados Unidos é o primeiro a sumir do mapa, parceiro. Eu tô aqui, pô. Tranquilão, mano. Se cair aqui, pô, tá tranquilo. Sei que ele não tem um plano. O plano dele é ficar tranquilo, mano. Não, é que tipo assim, durante a Guerra Fria, a única coisa que não levou a uma guerra nuclear foi que os Estados Unidos tinham certeza que a União Soviética podia revidar a altura e a União Soviética não iniciava a parada porque eles sabiam que os Estados Unidos poderia revidar a altura. Uhum. E na União Soviética existia um programa chamado A Mão Morta, que mesmo que se os Estados Unidos lançassem todas as bombas deles contra a União Soviética e varresse, apagasse a União Soviética. A mão morta vai puxar o pé. A mão morta, que no caso eram vários silos subterrâneos e bunkers que, além dos submarinos, iam lançar os foguetes do mesmo jeito em direção aos Estados Unidos. Então, eles tinham certeza absoluta de que um ia conseguir destruir o outro. E é meio estranho você parar pra pensar que bilhões de pessoas só não morreram porque uma potência tinha medo da outra. Não tinha nada a ver com humanidade, ou que bilhões de pessoas só não morreram porque uma potência tinha medo da outra. É sinistro, mano. Mas é pra isso. Eu acho que é pra isso que serve a bomba nuclear hoje em dia, né, velho? Porque ninguém tem coragem de soltar uma bomba nuclear. Porque hoje em dia a força da bomba nuclear que a gente tem hoje é, pô, muito maior do que as aí que já foram lançadas. Então, tipo, ninguém tem coragem de verdade de jogar uma bomba dessa e acabar o planeta. Ninguém tem coragem de jogar no outro e acabar o mundo. Ninguém tem coragem ainda, mano. Eu acho que ainda vai vir algum maluco e vai fazer merda. A bomba nuclear é que ela não é uma bomba tão estratégica, porque, tipo assim, você fode toda a área. Então, se você estiver tentando invadir pra pegar o território, serve pra nada. É só pra você matar a galera mesmo. Ela não serve pra nada além disso. Botar o pau na mesa. É até bom o Brasil não ter essas porra, porque a gente não ia saber lidar com o poder. A gente acaba fazendo alguma merda, ia comprando briga com alguma porra foda, tá ligado? É boa ainda ter essas merdas. Você não dá tesoura pra criança brincar. Sim, mano. Se duvidar, a gente explodia na Amazônia, porque, tá ligado? Eu não sei. Por que não? Pagar o incêndio. Pagar o incêndio, vamos explodir ali, mano. Foi a ONG, galera, foi a ONG.
Foi o Greenpeace. Não dá, velho, não dá. Durante a Guerra Fria, tipo assim, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética ficavam com os radares ligados o tempo inteiro, né? De olho, né? Porque vai que o maluco lá do outro lado resolve mandar uma bomba pra cá, né? Então eles ficavam sempre um de olho no outro, o tempo inteiro. Num determinado dia, numa base lá na União Soviética, um dos radares começou a apitar, mostrando que tava vindo um foguete nuclear vindo dos Estados Unidos em direção à União Soviética. E a ordem, retaliar imediatamente. É disparar na mesma hora e mandar de novo pro outro lado, entendeu? Só que o que aconteceu? O cara, um dos responsáveis pela base ficou, não, peraí, vamos esperar, vamos ter certeza pra ver o que é. E o pessoal, não, mano, a gente tem que revidar. Calma, cara, galera, espera, calma. galera, vamos ver o que é. Correndo o risco de estragar toda a União Soviética e eles não conseguirem revidar do mesmo jeito, entendeu? Aí, passou um tempinho e eles perceberam que era só um alarme falso. Agora você imagina se o cara resolve apertar o botão na hora, tá ligado? Mano, a gente não tava mais aqui pra Esse contar cara a história. salvou o mundo. Mas o né? cara é legal, né, cara? Bota um cara emocionado pra cuidar dessa porra, velho. Já era, velho. Já era. Esse Tem que cara ser salvou muito o sangue mundo. frio. Ele morreu depois, né? Por Deixa eu ver se eu desacato. acho o nome desse maluco aí. Ah, aqui, ó. Foi em 1983, o nome do cara é Stanislav Petrov. Stanislav. Hã? Pra você ver. Stanislav, Pra você ver. Não tem nome mais russo que isso, mano. É Stanislav Petrov. E qual é que é? Ele morreu depois? Caralho. Não, é pelo jeito que ele morreu de velho. Tudo que foi em 1980 já tá morto, já, né? Porra. Não, ele morreu em 19 de maio de 2017. Ó, morreu recente. Pô, viveu bem, mano. 1980 Não não é faz muito tanto longe, tempo, mano. velho. Então... Ah, mas hoje em dia é foda, mano. Hoje em dia tem muita doença. A galera morre muito. É, mano, hoje em dia que a gente não É, tem. ué, Como é que é? Hoje em dia é muito doença, né, mano? 1400 lá, a criança com peste negra olhando pro Luiz falando essa merda. Eu falei isso? Você falou. Você acabou de falar que hoje em dia tem muita doença, né? Mas imagina as crianças morrendo de peste negra. Foi isso que o Gabriel falou. Ah, mas isso faz tempo. Então, Tá, velho, eu acho que pra gente concluir aqui o podcast, a O gente que, podia. é pior? O que é pior? Peste negra ou câncer? Eu não sei, mano. Eu não sei como é que é o que é peste eu já negra. tive os dois e eu posso me falar aqui. Caralho. Vem uns médicos com. Depende Vem uns da médicos época, vem uns médicos com máscara de bico de corvo, mexer em você, uns negócios que é esquisito. O Luiz tem medo de rato ainda, mano. Pois é. Gato, pô. Cara, eu acho que eu sei porque eu odeio tanto rato, cara. Algum antepassado meu deve ter morrido de peste negra pra rato, velho. Não é porque saiu um rato da privada quando você ia cagar, quando era criança, cara. Ah, tem isso também, mas podia ser também esse negócio genético, né, mano? Aí já tá no sangue, tipo, ter medo dessas porra, mano. Igual, tipo, galera que tem medo de altura, porque antigamente a galera devia morrer de altura, né? Tipo, Antigamente a galera morria de altura. verdade, fica no DNA, mano. O cara subia num lugar muito alto, morria do nada, aí morreu de altura. Morria, mano. Verdade, fica no DNA, mano.